Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Estágio na Educação Infantil, Creche Pré-Escola, e eu apresento aqui o vídeo que faz uma síntese do texto sobre a unidade de Teoria e Prática e Estágio Supervisionado, texto que nós estamos estudando nessa semana, para compreendermos o conceito de praxis, apresentado pela professora Selma Pimenta, sua tese de livre docência na USP, em que ela coleta dados dos antigos Cefams, que eram os Centros de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, iniciados em parceria com o Ministério da Educação a partir de 1983. São modelos de escolas de formação de professores que já não existem mais, mas que fizeram parte deste trabalho da professora Selma Pimenta. Então, o que a gente quer discutir aqui é entender o que é a praxis, a partir do conceito de Marx e Engels, e particularmente como que Adolfo Vasquez traduz esta conceituação no campo educacional. Este é o nosso principal referencial no livro Filosofia da Praxis, publicado em 1968, e é um texto extremamente importante para compreendermos no campo da filosofia o que é a praxis e como que traduzimos essa praxis na didática, na pedagogia, e transferimos para a nossa disciplina de estágio supervisionado na educação infantil. Primeiramente, no livro A Ideologia Alemã, Marx e Engels eles conceituam a praxis como produção. Praxis é a atitude teórico-prática humana de transformação da natureza e da sociedade. Praxis é transformação. A teoria guia a ação, logo toda ação é consciente. Então vocês vão encontrar essa frase no texto que a gente selecionou para leitura nessa semana. O conceito de praxis, no livro de Adolfo Vasquez, tem o sentido de um agir individual e social. Está no centro de toda a filosofia inaugurada por Marx e pelo seu modo de abordar os problemas da produção e da ciência. Então, Karl Marx analisa sob a perspectiva do capitalismo a construção então de uma nova visão do sistema social, e depois então nós temos esta, vamos chamar assim, esta aplicação no campo educacional que o Adolfo Vasquez vai fazer, e é o referencial que a Selma Pimenta vai também trazer para o campo do estágio supervisionado. Marx escreveu então que, assim como a sociedade produz o homem enquanto homem, ela é produzida por ele. Essa ideia de que a produção ou a praxis humana engloba não apenas o trabalho, mas também todas as atividades que se objetivam em relações sociais, instituições, crescimento, ciência, arte, política e etc. Então veja, são duas palavras trabalhadas por Marx e que Vasquez vai transferir para o campo educacional, não é? A atividade, certo? Então você vai encontrar no texto lá a atividade consciente, que é teórica, e a atividade no sentido de atitudes, no sentido de ações e práticas. A junção da atividade consciente e esta atividade prática resulta na praxis transformadora. Então, um ponto crucial para o estágio supervisionado é a gente entender que não existe praxis sem transformação. Não existe efetividade do processo educativo nessa perspectiva se não houver uma mudança circunstancial que é intencional. É por isso que se parte de uma atividade teórica para uma atividade prática, resultando na praxis. Então, quer dizer, observamos a realidade, trazemos os aportes teóricos da disciplina da educação, da didática, da pedagogia, encarada como ciência, obviamente, vamos ter esse pano de fundo na nossa discussão, e essa construção teórica, pré-estudada, pré-figurada, que vai gerar uma atividade prática, que vai gerar uma ação, uma atitude metodologicamente prática, para resultar na transformação. Então,
Por isso que entendemos a didática nesse sentido, na formação dos professores, na disciplina ou componente curricular de estágio supervisionado, em que se dá uma ênfase bem focada inicialmente na formação teórica, para depois então partir para o campo da ação prática, e esta é a essência da disciplina de estágio. Então, para Vasquez, praxis é diferente de atividade. Só a atividade em si, teórica, ela não é suficiente para a transformação da realidade. Não é? É preciso que haja esta apropriação prática, não é? Esta ação prática, para que então haja a transformação da realidade. E é interessante observar no texto, quero que vocês observem bem, que mesmo havendo a intencionalidade, a programação, entre aspas, desta atividade teórica, que é o planejamento de uma ação prática, né? A transformação não necessariamente vai ser idêntica ao planejado na atividade teórica, que é consciente, né? Mas ela estará muito próxima do planejado, do prefiguramente planejado, desta forma talvez até melhorado em termos do que foi planejado inicialmente, ou pode ser que não. Mas o fato é que há uma ação transformadora, uma ação que se planejou, se executou e se transformou a realidade. Está aí a relação, portanto, dialética, né, do que nós vamos encontrar nos textos que a gente selecionou. Então, praxis é uma atividade material transformadora e ajustada a objetivos, que eu acabei de dizer, né? Então, se imaginarmos uma figura, um mapa conceitual, talvez, ou somente um gráfico para entendermos bem essa relação dialética entre o concreto e o abstrato, entre a realidade e o objeto transformado, nós vamos ver assim que toda atividade humana inicialmente ela é teórica, que gera uma atividade humana prática, que resulta numa praxis transformadora. Né? Simples assim, né? Mas claro que não é tão simples assim. Estamos falando do campo da filosofia, estamos falando de uma perspectiva do materialismo histórico dialético, né? De modo que, como já disse em algumas aulas para vocês, muito do que a gente faz no estágio está muito longe dessa transformação da realidade que se apresenta no campo da literatura, não é? Nesse texto principalmente que a gente está estudando. Mas seria ótimo que nossos estágios realmente se efetivassem como intervenções na realidade, mudanças na realidade escolar, nas práticas docentes, nas aprendizagens dos alunos e alunas, né? Então, às vezes discutir esses textos assim, às vezes nos deixa um pouco decepcionados, no sentido de que faz sentido quando os professores da prática acusam os teóricos e acusam a universidade de sermos somente pessoas que lançam hipóteses, né? Ou pensam em coisas que são impossíveis de acontecer na realidade prática. Então a praxis transformadora gera, segundo Marx, diversas outras formas de praxis ou de produção, né? Então já vamos ver isso nos textos e repito aqui, são as transformações, as formas de produção política, econômica. No nosso caso aqui seria uma forma de praxis educativa, né? Então, por exemplo, vamos encontrar um problema de aprendizagem ou de conteúdos na educação infantil e vamos pensar então a partir da praxis transformadora como transformar essa realidade, como a partir deste problema detectado, promover uma aprendizagem significativa, né? Que não seja apenas uma reprodução de atividade, que não seja apenas uma atividade rotineira, né? De modo que, como bem sabemos, e eu disse já isso em algumas aulas anteriores, o dia a dia da aula, o dia a dia educacional, ele não é igual. Por isso que os relatórios de estágio, eles não podem ser iguais, não é? Não podemos dizer ontem foi igual hoje. Nós estamos falando de fatos, estamos falando de
transformação, estamos falando de circunstâncias, não é? Situações, fatos. É isto que deve compor o relatório, portanto. Então, o ponto de partida para entendermos a pedagogia dialética, ou a pedagogia da praxis, ou também a didática dialética, ou a didática da praxis, discutida no texto por Selma Pimenta, entendemos a pedagogia como ciência da prática social, como ciência da praxis educativa, que não é um consenso no campo da pedagogia. Não é? Mas alguns autores, como Maria Amélia Franco, por exemplo, e eu tenho um capítulo na tese que eu discuto isso, eu apresento a pedagogia como uma ciência da prática social, não uma ciência no sentido positivista, que também permanece em alguns momentos na ciência atual, contemporânea. Mas é uma ciência de transformação social, é uma ciência que lida com pessoas, que lida com conhecimento, que lida com algo abstrato, mas ao mesmo tempo que ao mesmo tempo é concreto, não é? Então, a partir nessa configuração da pedagogia como ciência e a didática como ramo da pedagogia, também caracterizada como uma ciência, como atividade de ensino e aprendizagem, ou ensino-aprendizagem, são o ponto de partida no texto da professora Selma Pimenta, e ela vai apresentar de maneira bastante clara para nós essas duas considerações fundamentais: a pedagogia da praxis, ou a pedagogia praxeológica, e a didática da praxis, ou a didática dialética, ou a didática praxeológica. É muito importante essa consideração aqui inicial. Então, atividade teórica é uma atividade mental, mas também ela pode ser na forma de um estudo, na forma de uma concentração temática, e que, portanto, ela está ligada ao conhecimento e à intencionalidade. Ela é o contrário da atividade prática, porque a atividade prática aqui em Adolfo Vasquez é dizer que a atividade prática é intervencionista, é a intervenção. Mais do que a intervenção, é a transformação da realidade, né? Então, essas duas palavras, elas são fundamentais no nosso estudo nesta semana: intervenção e realidade. Então, é uma realidade que não está condizente. Então, nós podemos buscar essas não condizências, por exemplo, nas políticas públicas, a não aceitação das matrículas das crianças cujas mães não trabalham, né, e todos os problemas que são gerados em torno disso, né, pela falta de conhecimento dos pais das políticas públicas e do que a educação infantil traz como resultado positivo, né, para as crianças. Então, essa intervenção na realidade, ela pode também estar concentrada no público-alvo da educação especial, né, que muitas vezes não é atendido, não é contemplado de uma maneira mínima que se estabelecem na legislação, né? E daí, portanto, as intervenções na realidade são para garantir no mínimo, o cumprimento da legislação, para que se tenha uma qualidade minimamente, digamos assim, aceita e favorável ao público de educação especial. E aí a gente pode ter, assim, outras tantas circunstâncias para fazer essa análise da intervenção na realidade, né? Que pode ser, como eu digo sempre para vocês, né? Como que o professor que grita pode tirar o grito e ser o professor mais agradável, né? A sua voz mais suavizada, para tornar o ambiente da sala de educação infantil, dos espaços da escola de educação infantil mais agradáveis, por exemplo, né? Então, a atividade docente como praxis para Adolfo Vasquez, segundo Selma Pimenta, constitui atividade central do trabalho do professor, que não é apenas teórico, mas é uma atividade prática. Por isso, a questão resolvida no campo do estágio supervisionado é a unidade de teoria e prática, né? A unidade de teoria e prática, que é a praxis. Portanto, aproveitando da conceituação de Marx e Engels sobre a atividade, trabalho e produção, que é a praxis, não é? A praxis revolucionária, portanto, a transformação, não é? Ela não se dá sem a prática,
não é? Então, portanto, não é só um conhecimento teórico. Não é? Esse conhecimento teórico, essa atividade teórica, esse conhecimento tem que gerar uma transformação na realidade. Segundo Selma Pimenta, então, isto implica em que os atos dirigidos à transformação, atividade teórico-prática do ensino-aprendizagem, portanto, lá na educação infantil, de um objeto ou situação se iniciem com um resultado idealmente conhecido, atividade teórica, ou com uma finalidade, atividade real, prática. Não necessariamente idêntico ao pré-figurado, mas com certeza determinado por essa pré-figuração e que incorpore alterações durante o processo. Então, nós temos que entender, por exemplo, que toda a nossa praxis educativa, não é? Ela passa por um processo. Então, nem sempre tudo que a gente pré-organizou, atividade teórica, vai se efetivar durante o processo. Como estamos diante da realidade, outras vertentes, outras abordagens, outras realidades podem estar presentes e que vão culminar nessa transformação prática e que, se ela já não é como o pré-figurado, como o pré-pensado, ela já está um pouco mais melhorada porque ela está voltada para a realidade, né? De maneira que, como nós temos conversado, nós trazemos todas as outras disciplinas do curso, né? Tudo que vocês aprenderam até o 6º período, nestas aulas práticas, não é? Essa atividade prática, esta ação de transformação humana enquanto vocês estão no estágio supervisionado. Concluindo, a atividade teórica é insuficiente para transformar a realidade. Então não basta o conhecimento apenas teórico que me transforme conscientemente se isso não se transformar em praxis, se isso não se transformar numa atividade prática que transforme a realidade. Portanto, no estágio supervisionado, a praxis é a unidade de teoria e prática. Será preciso um esforço nessa disciplina, não é? Para que nossas ações, atividade prática, quando formos para o estágio, nasçam destas atividades teóricas de conhecimento, de produção de conhecimento, de acesso aos textos, leitura aos textos, não é? Para gerar transformações na realidade. E aqui eu melhoro a minha colocação anterior, que de alguma maneira a sua intervenção na regência, principalmente, ela tem que gerar uma dada transformação e que vocês vão tentar detectar isso a partir das observações que vocês já fizeram anteriormente nas outras 20 horas. As 30 horas de regência de vocês tem que ser esse momento de construção da identidade profissional de vocês, a liberdade de ser professor, não é? O estar à vontade para ser professor em uma dada sala real, não é? E vocês lidarem com todas as circunstâncias e situações, visando sempre observar os problemas que vocês detectaram na observação e que agora, enquanto atividade prática, para se transformar em praxis, vocês vão tentar transformar esta realidade, ou pelo menos dar um sinal de que essa realidade foi transformada minimamente a partir da regência, não é? Das aulas na educação infantil, o estágio que vocês vão vivenciar dentro de alguns meses. Os conteúdos da parte teórica, portanto, precisam gerar em vocês atitudes práticas que vão ser geradas lá, mas que são pré-pensadas agora, que os formarão professores, que agora não dominam apenas a teoria. Vocês chegaram aqui ao disciplina de estágio supervisionado, né, na educação infantil. Vocês dominam uma dada teoria, vocês devem sentir, eu já falei sobre isso, a segurança de transferir conhecimentos, de ser o professor que domina o conteúdo e vai dar uma aula, vai desenvolver um tema, vai desenvolver uma temática, não é? Sempre considerando que o professor tem o conhecimento, ele tem a técnica, e esses conhecimentos, esta técnica, deve gerar a atitude humana e a atitude política. A dimensão humana é justamente a pedagogia como ciência da prática social, em que vocês vão, portanto, transformar essa realidade, vão configurar um conhecimento a estas crianças que vocês vão trabalhar neste procedimento de estágio supervisionado. Eu prefiro dizer estágio participativo, como eu já disse para vocês. Mas não vou falar disso agora. Depois a gente pode aprofundar um pouco esta categoria importante que eu acho fundamental dentro do campo de estágio, no campo em termos de produção de conhecimento. Então agora vocês não apenas dominam a teoria, mas entendem e compreendem a prática. E compreendem a prática a partir do quê? Da teoria. Ou seja, a atividade prática, o estágio que vocês irão fazer, ele se
configurará e já se configura em processo a partir desta atividade teórica, que são a leitura dos textos e estas quase 60 horas de aulas voltadas a textos específicos sobre o estágio supervisionado, estágio participativo. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender esse texto. Ele não é um texto muito simples, mas como vocês já estudaram em metodologias a perspectiva histórico-crítica na educação infantil, não fica difícil vocês entenderem esse texto sobre a praxis educativa. Embora ela aprofunde, Selma Pimenta aprofunde nesse texto sobre a pedagogia dialética e a didática dialética. Então, a pedagogia didática com ciência da prática social sendo colocada lado a lado a partir da teoria, da perspectiva marxista em educação. Então, que esse vídeo ajude vocês a estudar melhor o texto e a compreender assim o ponto final onde queremos chegar. Então, são duas coisas. Primeiro, considerar a atividade teórica e prática em relação à preparação de vocês enquanto professores em formação que estão no estágio supervisionado. E segundo, pensar a prática de regência quando vocês irão pensar possibilidades de transformação da realidade. Possibilidades mínimas, porque são só 30 horas, são 1 semana e meia de regência. Mas vocês tentarem ter essa experienciação para que no futuro, enquanto professores, vocês possam ampliar essa testagem, vamos dizer assim, entre aspas, sobre a praxis educativa. Bons estudos e até o próximo vídeo. Um abraço.